Se você já achou que falar inglês não era pra você, saiba que eu sei exatamente como você se sente. Esse vídeo é pra você. Hoje eu vou contar um pouco da minha trajetória como professora de inglês. Muitas vezes eu não me via representada nos lugares onde o inglês era ensinado. Hoje eu vou mostrar pra vocês que não é a nossa cor, não é a nossa orientação, nada disso nos impede de falar inglês. Hoje eu quero contar pra vocês como eu cheguei até aqui e como falar inglês transformou a minha vida e pode também transformar a sua. Eu sou a Teacher Tamires, ajuda você a falar inglês com confiança e sem perder a motivação. Bora lá? Bora pro vídeo? Começar contando sobre o meu primeiro contato com o inglês. Eu comecei traduzindo músicas, eu sempre fui apaixonada por inglês, a minha família também, meu pai e minha mãe sempre ouviram soul music, R&B, e eu via Whitney Houston cantando em inglês, Michael Jackson, e era apaixonada pelas letras. Eu sempre tentei traduzir e imitar a voz, enfim. Com essas traduções, né, que eu pegava ali o caderno, enfim, e traduzia palavrinha por palavrinha, eu comecei a sentir que eu conseguia falar, que eu conseguia realmente repetir como eles faziam. E eu percebi, não, eu não tenho nenhuma incapacidade, não é falta de talento, eu simplesmente preciso colocar isso na minha mente como objetivo, que eu vou falar inglês e eu vou chegar lá. Não foi uma trajetória fácil, né? Eu comecei inglês estudando numa escola pública, e vocês sabem, né? O inglês da escola pública é muito maçante, a verdade é essa. A gente copia e cola, a gente não tem prática, mas é o início, né? Não podemos negar que, de qualquer forma, a gente tem um mínimo acesso ali, a maioria das pessoas. Depois disso, eu fiz um curso, o meu pai me ofereceu um curso. Claro, nós não tínhamos condições de pagar um curso muito caro e eu tive que escolher entre uma festa de 15 anos ou um curso de inglês. E adivinha o que eu escolhi? Eu escolhi o curso de inglês que mudou a minha vida. Eu fiz 2 anos e lá, apesar de não ter tido tanta conversação, me deu uma base gramatical muito boa, que foi o suficiente, aliás, não foi o suficiente, mas que me deu uma base muito boa para saber traduzir e interpretar muitos textos. Foi assim que eu entrei no curso de tradução. Eu sou bacharel em tradução pela universidade e lá o meu mundo se abriu. Claro que foi extremamente desafiador, eu não vou mentir para vocês. Eu tive muita dificuldade no início, porque muitos dos meus colegas vinham de escolas particulares, alguns já tinham viajado para fora do país e já tinham um inglês consolidado. Eu tinha que correr atrás de consolidar o meu inglês e entender como era o sistema, né, ali da faculdade. Mas no final eu consegui, eu terminei esse curso e descobri que falar inglês era a minha paixão. E foi aí que as aulas começaram. E foi aí que a minha trajetória como professora de inglês começou. Então, aliás, e agora eu vou contar para vocês os desafios de aprender e ensinar inglês sendo uma professora negra. Bom, o meu maior desafio em aprender inglês sendo uma pessoa negra não era a falta de talento ou de inteligência, de capacidade, era o que a gente chama de síndrome do impostor. Eu sempre pensava, será que eu mereço estar nesse lugar? Será que eu consigo estar aqui? E nós sabemos que a gente merece. O que acontece é que por essa falta de representatividade, por nós não vermos pessoas como nós nesses lugares, a gente tenta se diminuir, achar que não cabe, mas não era assim. Eu tive muitas pessoas que me motivaram. Ali mesmo, no ambiente da faculdade, os meus amigos sempre fazíamos trabalhos e eu aprendi ali na marra, né? Não foi fácil, mas eu aprendi a apresentar em inglês, a ser corrigida quando necessário. Eu tinha muito medo de me impor, de levantar a mão e fazer perguntas, mas com o tempo, a necessidade, a gente sabe, né? Faz o gato pular, enfim, acho que essa é a expressão. Eu apresentei muitos trabalhos e, à medida que eu apresentava, eu fui ganhando confiança. Então, o que eu percebi? Que inglês era uma questão de disciplina e a gente não consegue nada sem se dedicar àquilo constantemente, né? Todos os dias eu estava lá na biblioteca estudando. Antigamente era muito mais difícil, porque não havia o YouTube, não haviam podcasts, aplicativos pra gente praticar. Então, era CD, ouvir, repetir. E isso me deu uma base muito boa, porque eu acredito que se não fosse esses obstáculos, eu não teria tido tanta persistência, mas também eu não teria consolidado o meu inglês, aprendido de uma forma tão eficiente. Então a mensagem que eu deixo para vocês é que o inglês ele é para todo mundo, só que é para todo mundo que tem disciplina e consistência. A minha virada de chave
quando eu percebi, né, que falar inglês era para todo mundo, foi quando eu viajei para a Europa. Eu tive uma oportunidade, né, um projeto em que eu e meus amigos nos inscrevemos, na época como músicos mesmo, porque eu sou também formada em flauta doce. A gente teve a oportunidade de ir para Europa, então lá assistimos vários masterclasses, várias aulas, né, com professores do mundo inteiro. E foi nesse momento que eu percebi, nossa, eu não preciso falar perfeito para ser compreendida. É claro que eu tinha um inglês ali avançado, mas eu nunca tinha tido a experiência de conversar com nativos, né? Porque a minha universidade não me deu tanto essa base. E foi ali que eu percebi que o tratamento, quando a gente consegue se comunicar, aliás, quando a gente tenta se comunicar, é totalmente diferente. Eu não precisava falar perfeito, eu não precisava o tempo todo ficar me justificando, eu era objetiva, direta. Quando eu precisava de uma informação, eu estudei para aquilo, eu me comunicava com confiança e as pessoas eram extremamente receptivas, né? Essa virada de chave, a mudança, né, de mentalidade, de mindset, foi essencial para eu saber que eu cabia naqueles lugares e que falar inglês não era um bicho de 7 cabeças. Eu precisava de disciplina, eu precisava estruturar frases na minha cabeça, mas que era totalmente possível. Então, a mensagem que eu deixo nessa segunda parte para vocês é que não tenham vergonha de falar. Vocês não precisam falar perfeitamente. E isso mudou a minha vida. Então agora a gente vai para a parte que eu realmente mostro para vocês como que eu aprendi inglês de verdade. Como foi isso na prática? Vamos lá. De inglês de verdade, eu vou separar em métodos que realmente funcionaram e métodos que não funcionaram na minha vida. O que funcionou? Ter disciplina. Eu realmente era uma pessoa dedicada, eu dava ali alguns minutos por dia, mas eu tinha alguns métodos como, hoje eu vou fazer uma parte de reading. Então, eu pegava um texto ou alguma coisa ali da internet e lia aquele texto, tentava interpretar. No outro dia, eu vou fazer um listening, alguma coisa, pegava um CD, enfim, eu escutava. No outro dia eu tava ali escrevendo, então eu comecei a traçar uma metodologia da minha cabeça mesmo, mas que funcionou. Eu nunca parei de estudar, nunca. E eu percebi que inglês não é milagre. Eu parei de esperar para me sentir pronta. Eu tinha muita vergonha de falar na época da faculdade e com as aulas, né, sendo professora, algumas pessoas me pediram, você dá aula de inglês? Então foi assim que eu comecei, com um aluno, 2, e hoje, né, tô com a agenda lotada, mas eu comecei de algum lugar, né, como eu disse. E eu precisava mostrar que eu tinha autoridade naquilo. Foi falando com os alunos, cometendo erros, claro, usando alguns métodos ali que funcionavam e que não funcionavam, mas o que funcionou para mim era não esperar para me sentir pronta, saber que inglês não é milagre, é consistência, é disciplina e ter um método que funcionava para mim. Para mim era mais viável que eu separasse, né, em categorias. Para mim era muito mais fácil separar em uma coisa de cada vez. Num dia, como eu disse, num dia eu lia alguma coisa, no outro dia eu ouvia, no outro eu escrevia. Eu não fazia a mesma coisa todos os dias, e isso funcionou, né? O que não funcionava pra mim o que não funcionou pra mim e que eu não utilizo com os meus alunos. Eu fiz muitos cursos e muitos desses cursos não tinha a prática da conversação. Eu sabia que eu precisava falar. Então, nas aulas, eu tentava então, como professora, eu estava o tempo todo fazendo perguntas para os alunos e instigando eles a se comunicar, né? Então, foi algo que eu não tive, mas que eu apliquei nas aulas e eu vi que era totalmente eficiente. Outra coisa, assuntos que os alunos gostavam. Eu sabia que eu era apaixonada por música e apaixonada por filmes e séries. Então, muitos dos meus alunos, nós tínhamos esses assuntos em comum. Séries como Game of Thrones fizeram diferença na minha vida, então a gente falava muito sobre isso. Música, como o mundo da música sempre fez parte, eu falava das minhas viagens, de como era tocar um instrumento, e os alunos traziam as experiências deles, né, de viagens. Então, o que funcionou para mim foi ter essa consistência, falar, né, porque esses cursos não me davam a oportunidade de falar o tempo todo, e falar de assuntos que eu era apaixonada. Então, o inglês estava sempre ali na minha vida. Então, o que eu deixo para você é que o inglês precisa entrar na sua rotina. Não é perfeição. Faça isso e você não vai se arrepender.
Bom, agora eu vou falar para vocês sobre como foi esse processo de me tornar uma professora de inglês e me tornar exatamente uma professora de inglês negra. Como eu disse no início do vídeo, eu não me via representada nesses lugares. Então eu pensei, por que não eu, né? Porque eu não posso ser essa representatividade, essa até referência para algumas pessoas. Eu comecei a perceber que muitas pessoas negras começaram a procurar as minhas aulas por se sentir representadas. Então eu comecei a desenvolver um método exatamente focado nisso, com imagens, como eu estou mostrando aqui para vocês, de pessoas negras, trazendo vídeos de pessoas como Denzel Washington, Beyoncé, Viola Davis, esses discursos, né, que nos empoderam. Então as pessoas começavam a se ver representadas. Eu entendo que quando o aluno me vê falando, isso muda algo nele, né? Isso muda a percepção que ele tem de mundo, porque ele começa a acreditar que ele também pode. O que eu posso dizer para vocês é que representatividade não é uma tendência, é uma necessidade. Então, mostrando para os alunos que eles podem falar que inglês é para todo mundo e que não é a cor da pele que vai ditar se você tem capacidade ou não, isso muda completamente a mente do aluno. Próxima parte, eu vou dar uma mensagem direta para você que se sente travado no inglês. Então, bora lá! Vou deixar uma mensagem para você que se sente travado ao falar inglês. Escuta só isso. É normal travar ao falar uma língua que não é a nossa. Isso não significa que você não sabe. Só que seu cérebro está processando duas línguas ao mesmo tempo. O importante é você continuar praticando. Todo erro é parte do caminho e cada tentativa te deixa mais confiante. Ninguém nasce fluente. Todo mundo constrói a fluência passo a passo. Bom, se você realmente quiser falar inglês, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ouvir o que as outras pessoas estão falando, estão julgando. Se alguém realmente quer falar inglês, ela não fica preocupada se, estou falando errado, fulano vai me julgar. A primeira coisa que você tem que tirar da sua mente é, pessoas estão me julgando. Não, ninguém está te julgando. E se tiver, o que você pode fazer com isso? Nada, né? A primeira coisa, esqueça o julgamento alheio. Ninguém tem o direito de interferir no seu aprendizado. Outra coisa, gente, fala sozinho. Eu tenho um coelhinho, meu amor, e eu sempre falo com ele em inglês, Zai, what are you doing? Stop, don't do that. Sabe esses comandos né, imperativos? Faça isso com seu cachorrinho ou com alguém que você tenha ali confiança. Fale com você mesmo. Se grave, né, no celular, sem julgamentos. O importante é que você fale. Nós adultos, a gente aprende muito com a prática. Então, se escute, né? E isso vai cada vez mais te dando autoconfiança ao falar. Existe uma técnica que se chama shadowing. Shadow em inglês é sombra. Ou seja, você vai pegar um vídeo e vai repetir exatamente o que está sendo falado. Eu aprendi isso na universidade. É uma técnica incrível e foi assim que me deu a fluência, né, ao falar. Porque eu falava muito pausado, estava o tempo todo usando interjeições, né, esses vícios de linguagem que empobrecem o nosso vocabulário, empobrecem o nosso discurso. Então, pega um vídeo que você gosta, seja um vídeo curto, né? Eu amo a Viola Davis, os discursos dela que são pausados, imponentes. Eu pego um vídeo dela, coloco o fone de ouvido, pego o gravador do celular e vou repetindo após. É um exercício incrível, tenho certeza que vai te ajudar muito. Gente, utilizem apps. Esse, por exemplo, dos chats de... Hoje em dia nós temos ferramentas incríveis. Vocês podem pegar o Chat GPT, peça informações básicas, por exemplo, chat, how can I chat? Can you help me? How do I get to the airport? E o chat vai te ajudar dando instruções básicas. Então, utilize a tecnologia a seu favor, peça informações, diga frases curtas e comece, né, aumentando o nível à medida que você for avançando. Isso vai te ajudar muito porque é um cenário de baixíssima pressão. Então, você vai se sentir cada vez mais autoconfiante novamente para falar quando estiver numa situação real. Então, se você chegou até aqui, isso mostra que você se importa, que o inglês é importante para você. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com aquela pessoa que você sabe que também está travando no inglês ou aquela pessoa que não se sente representada e que acha que inglês não é para ela. Te vejo no próximo vídeo. Bye!